Mais uma vez aqui nos encontramos nessa manhã de quarentena, dando prosseguimento às nossas reflexões diárias, que realmente possam levar para o dia de vocês uma ideia mais ampla sobre o nosso papel espiritual na vida. Vamos trazer as lições do Alto Amor que dizem hoje para nós: amor ao próximo. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece que está repetindo, né? Olha, eles querem mesmo que a gente ame ao próximo. Somente aprendendo a estar bem consigo mesmo, você conseguirá ser luminosa oferenda para aqueles que permeiam seu caminho de aprendizado. Como você espera entregar o melhor de si no amor ao próximo, se não consegue aceitar-se nas batalhas do aperfeiçoamento? Como tecer um manto luminoso da amizade com os outros, sem que aprenda a cuidar com desvelo e afeto de suas próprias carências e dores? Incursione por sua intimidade. Procure compreender os escaninhos de suas inclinações, sem recriminações e culpas. Olhe para si mesmo. Dê-se o tempo necessário para as correções. Aprimore sua alma. Afeto e paciência tem que ser o artífice ante o bloco de pedra, aquela pedra bruta, do qual retira a estátua que embeleza os olhares da humanidade. Deus que te criou rege a natureza dessa forma. Por que adotar a intransigência para consigo mesmo? Você não é mais sublime obra do Pai? Ame a seu próximo como a si mesmo. Vamos, então, iniciar o nosso trabalho de hoje, trazendo as nossas ligações espirituais ao nosso ambiente. E os amigos espirituais, pedimos licença para começar o nosso trabalho de hoje, junto aos nossos amigos, sendo guiados sempre pela força e pela luz dos mentores espirituais. Que nós possamos levar a cada um de vocês um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de esclarecimento, para que possamos todos levar para as nossas vidas ferramentas úteis para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Assim sendo, pedimos licença aos guias e mentores espirituais para iniciar o nosso trabalho de hoje, dizendo todos, graças a Deus. Nós estamos, então, aqui para falar de um assunto que muitas pessoas confundem energia com atitudes. Então, na nossa fala, nós vamos trazer hoje a visão espírita da sexualidade humana. Nós estamos aqui com vários aspectos da sexualidade. Ela pode ser saudável, ela pode ser positiva, mas a gente precisa saber qual a dimensão dessa energia. E hoje nós vamos falar sobre essa dimensão. Sexualidade pelos ensinamentos espirituais. Na verdade, dentro da visão espírita, a sexualidade ela ganha uma proporção de força criadora. Ela é uma energia natural da vida. Está aí ao nosso redor. Não temos nada que impeça que ela exista. Ela está ao nosso redor, ela está dentro de nós. Ela existe como energia atuante.
ela palpita em tudo, nas plantas, nos animais, no céu, na terra. Desde o infinitesimal, do subatômico, até a dimensão cósmica dos astros. Então, nós vemos essa energia em tudo que é criação. Apresenta-se todas as partes que atuam nesse grande ciclo da vida. Em todos os momentos, nós temos a integração de uma unidade com a outra, das polaridades, para que haja a criação de um universo, seja ínfimo ou seja cósmico. No universo, nós somos funcionados por duas grandes forças: a atração e expansão. A força responsável pela atração, ela é a mesma força responsável pela expansão, mas elas atuam em caminhos diversos. Mas as forças precisam existir nesses dois componentes. O que acontece? A combinação dessas duas forças vai criar uma espiral progressiva de evolução, que atua em todo o universo da natureza, em todo o universo cósmico. Nós temos aqui o processo de combinação, atração e expansão, que vai dando cada vez mais, relativamente, a presença de um ser novo. O que é coisa muito bonita no universo é essa presença do ser novo, sempre ali no universo. Assim ocorre em todos os níveis. Em todo momento, em toda a presença, em todo o caminho, a trajetória dos seres, desde o mineral aos anjos, desde a matéria bruta até o nível espiritual mais elevado, nós temos essas duas forças atuantes, atração e expansão. Você começa a subir de nível e começa a atrair diferentemente, como também se expandir de forma diferente. Então, tanto nos seres minerais, como nos seres animais, plantas, homens, espíritos e matéria, estamos sempre dentro dessa espiral de evolução. No livro Mundo Maior, ele fala sobre impulso ascensional. Vamos ver a passagem aqui dele. Ele diz: tudo na vida é impulso criador. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade que nos confere a existência, e todos somos depositários de faculdades criadoras. Nós temos aqui a presença do cunho de criação do universo. De um modo ou de outro, tudo isto são faculdades criadoras, herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar a organização, conservação e extensão do universo. Veja aqui a presença das leis divinas: reprodução, conservação e destruição. Eu posso criar alguma coisa combinando essas duas forças, conservo, expando, e outra hora eu vou ter que novamente fazer outra combinação. Nesse processo de mudança é que há a lei da destruição, que é a transformação. Isso é que faz parte do universo natural do ser humano e do espírito. Sexualidade humana na revelação espírita é uma manifestação energética da força criadora universal em nós.
Então, se tem toda essa energia de criação no universo, por que não teria dentro de nós? Por que essa manifestação também não vai estar em nós, já que nós somos seres também de criação? Nós também criamos, através da atração, da organização e da expansão. Um homem e uma mulher, eles estão sempre nesse movimento: atração, organização, conservação e expansão. E aí, quando dá um serzinho novo, esse serzinho novo vai participar também desta força criadora universal, porque ele também traz essa manifestação energética. Nas conceituações dentro da doutrina espírita, se distingue sexualidade enquanto uma manifestação da realidade total do indivíduo e as suas características sexuais biológicas, em particular, em uma dada encarnação. E uma coisa é eu estar como homem ou como mulher, suas características sexuais biológicas. Outra coisa é como eu manifesto essa energia. Eu não preciso necessariamente ser mãe ou ser pai para manifestar minha energia sexual. Eu tenho a força da criação. E aí eu crio um quadro, eu crio um prato novo, eu crio um universo material, ou seja, cultural, eu crio textos, eu crio versos. Essa é a manifestação total, está dentro do todo do indivíduo. Agora, isso não significa que eu tenha as energias masculina e feminina divididas igualmente. Eu tenho uma característica biológica, em particular, em função daquilo que eu tenho que trabalhar naquela encarnação. Então, alguns conceitos de sexualidade. Primeiro, funcionando como carga magnética. Nesse papel, Emmanuel traz no livro Vida e Sexo a fala sobre essa geradora de cargas magnéticas. E ele diz: a energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, se eu tenho essa carga magnética, não é para sair dando choque nas pessoas, não é para fazer jogo de atração, não, é para que eu possa realmente viver minha potencialidade criativa. Essa carga magnética é gerada justamente pela sexualidade. Em todos os seres, é a energia que nós temos. Outro conceito, como qualidade vibratória da alma. Manifestação cósmica. Aí temos o livro Missionário da Luz, onde nós vemos um trabalho lindíssimo com o Segismundo de reencarnação, e ele diz o seguinte: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem de uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Então, aqui, ele está trazendo a manifestação cósmica do sexo para dizer que tem a fecundação, tem, mas não é só isso que o espírito traz a energia sexual. Também vai mostrar a sua qualidade vibratória. Como é que o ser mostra a qualidade vibratória da alma? Através da aura. A aura, ela mostra a qualidade vibratória da alma. Quando as pessoas se encontram, elas fazem um acoplamento de aura. E essa manifestação é que vai fazer a atração, vai fazer a identificação,
vai fazer a sintonia entre um ser e outro, que pode ser afetivo, mas pode ser apenas uma afetividade para dar lugar a uma criação. Não precisa ser necessariamente para uma troca biológica. E como atributo divino, nós encontramos no livro Sexo e Destino, de André Luiz, uma passagem falando sobre esse atributo. E diz o seguinte: entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é caracterizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, o sentimento, o raciocínio e outras faculdades, até agora menos aplicadas nas técnicas da experiência humana. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Então, o que ele está dizendo? Nós precisamos entender que tanto a inteligência, como o raciocínio, como o sentimento, como a energia da sexualidade, são atributos que a individualidade humana precisa usar, precisa aplicar de uma forma responsável. Por quê? Se não tivermos discernimento na aplicação da inteligência, por exemplo, nós vamos fazer coisas que não têm nada a ver com a moral do ser humano. Nós podemos levar a criação de raciocínios brutais, criando coisas que seriam deflagradoras de deteriorização de muita gente. Então, quando você fala em atributo divino, a gente está falando de uma coisa que precisa ser muito bem entendida, usada de uma forma que não possa deixar rastros. E isso acontece com a carga magnética, com essa carga magnética que dá uma certa vibração individual, e eu posso estragar o uso desse atributo divino. No livro Evolução em Dois Mundos, é um livro altamente científico, ele fala: a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Então, antes disso, por que ele trouxe esse assunto? Porque ele fala o seguinte: a alma guarda sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, no momento em que ele vai encarnar, conforme as características acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. Então, eu vou nascer com as duas qualidades, mas no momento em que eu vou agir como feminino dentro de uma encarnação, eu venho com os atributos femininos mais ativos, ou pelo menos deveria ser mais ativo, por conta da estrutura física que eu também vou receber, da minha estrutura biológica. Por outro lado, o homem é a mesma coisa. Ele pode ter o masculino e o feminino, mas ele traz uma estrutura biológica masculina. E a ação, a energia da sexualidade masculina teria que estar mais avante, mais ativa. Então, uma fica passiva, a outra fica ativa, dependendo da encarnação e daquilo que eu preciso aprender, daquilo que eu preciso deixar como legado na minha existência, para que eu possa ir complementando a minha vida. A sexualidade de um indivíduo, envolvendo o sexo, por exemplo, é uma soma de qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Vamos buscar aqui a fala toda de André Luiz. Olhando por ângulo mais elevado,
que a nossa mente é suscetível de abarcar, não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo analisado na essência é a soma das qualidades femininas e masculinas que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito a rendimento na produção do bem. Então, quando eu olho a questão das qualidades, feminina e masculina, e olho a mente que vai dirigir a minha atitude, eu posso ver se aquelas qualidades estão sendo utilizadas para uma produção do bem ou para uma produção do mal. Porque nós sabemos que muitas vezes a pessoa, só porque é macho, ela acha que é o dono da força. E as mulheres acham que tem que ser aquela dondoquinha. Mas isso não significa nada em relação à energia sexual. Isso é uma característica da mente individual, que vê nessas qualidades biológicas apenas restringindo aquela qualidade sexual à parte externa. E é o que ele está dizendo aqui. Não vamos abarcar a sublimação da experiência emotiva. Eu posso, como mulher, me sentir desqualificada e aí usar toda uma energia masculina para colocar todo mundo no poder, no meu poder. Por outro lado, o homem também, muitas vezes, traz muitas qualidades femininas do passado e não sabe viver essa força masculina, e aí ele passa, muitas vezes, a ser chacota de uma porção de coisas, porque ele é frágil, porque ele tem medo, porque ele fica com a sensibilidade muito mais aguçada do que os outros homens que ainda ou têm o olhar do homem como aquele machão. Então, o André Luiz traz essa observação, que é imprescindível olhar, sob o ponto de vista espiritual, aqueles comportamentos que estão surgindo ali, sejam eles mostrando qualidades femininas ou mostrando qualidades masculinas, nós temos que observar e estudar a mente daquele indivíduo. A sede do sexo está muito bem trabalhado no livro também da Mundo Maior. Então, ele diz o seguinte: a sede não resulta... Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estádio de sensações, em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Então, é por isso que a gente tem que analisar o comportamento, seja feminino ou masculino, tem que analisar o espírito, tem que analisar a mente daquele espírito. E quando a pessoa tem algum comportamento que diz assim, mas isso não combina com aquela pessoa, muitas vezes é porque a sede do sexo não é no corpo. Então, a pessoa tem o corpo, macho, mas ela é delicada, ela é sensível. Ou tem um corpo frágil, mas ela tem força, ela é ativa. Que o que acontece o que comanda a nossa atitude é o que está na alma. E é a alma que traz a sede dessa energia do sexo, a energia criadora. Classificando de natureza geral as características da alma, no tocante às energias da sexualidade,
nós podemos classificar as qualidades femininas que dizem respeito à receptividade, passividade, acolhimento, mantenedora. Qualidades que vão levar a que haja uma orientação para a integração e união. Isso é muito importante. Qualidades masculinas: expansividade, ação, propulsão e emissão. Então, vocês percebem que a qualidade feminina, ela traz o impulso para dentro. A qualidade masculina traz o impulso para fora. Por outro lado, a orientação da qualidade feminina é integrar e unir. Então, ela vai, a partir dessa energia, trabalhar o externo. E a qualidade masculina, a partir da ação, ele vai trabalhar transformação e ação no sentido de fazer trazer toda uma qualidade criativa para a matéria. Então, a energia feminina ela trabalha mais a questão do universo sentimento, espiritualidade, integrar conhecimentos, acolhimento, receptividade. A do homem é mais força, é mais ação. Então, ele vai transformar, ele vai agir. Só que, por que um precisa do outro? Porque essas qualidades precisam se unir. Eu sempre tenho as duas qualidades. Se eu não tenho uma força propulsora, uma força de ação, uma força de expansão, como é que eu vou lidar com as minhas coisas, mesmo sendo mulher? E o homem, se ele não tiver o acolhimento, se ele não for uma força que tem essa qualidade de integração, que tem essa força de manter, de ser mantenedor, receptivo, como é que ele vai lidar com as questões da gestão do universo que ele está querendo administrar? Por isso é que as mulheres têm a qualidade mais de administração, porque elas fazem essa integração, essa reunião. E o homem acaba sendo aquela força que vai dar o apoio, que vai dar a sustentação para essas qualidades femininas. Nós, com o tempo, vamos integrando essas duas forças e acabamos tendo a energia integral ao nosso favor. Então, em que momento essas qualidades se combinam? Nas encarnações de um indivíduo, no homem e na mulher, estão relacionadas aos componentes biológicos que orientam a química e outras características dos machos e fêmeas da espécie. Tudo isso está tudo dentro dessas duas energias. Está lá, no momento da encarnação. Mas não somos nós que determinamos isso. Quem determina isso é o universo das nossas encarnações. É que vai determinar quais são os componentes biológicos daquela encarnação, que vai trazer naquele indivíduo, nessa encarnação, características mais masculinas, características mais femininas. Então, é nesse momento das encarnações é que eu vou integrando as duas energias, é que eu vou combinando dentro de mim. Também, quando eu vou para outro universo, quando eu saio da encarnação e vou para o universo espiritual, aquilo também não é apagado. As qualidades da encarnação anterior continuam na minha memória. Por isso que muitas vezes eu venho com uma qualidade diferente, mas tenho dificuldade de viver essa qualidade diferente. E aí isso leva a um conflito interno. Um conflito que muitas vezes gera atitudes que não são adequadas à encarnação daquela pessoa, daquele espírito. E ele vai ter que rever esse comportamento depois na consciência dele. Porque ele veio para um determinado processo de evolução. E aquele componente biológico está ali, dando a ele aquela química biológica. Mas ele não pode esquecer, a gente não pode esquecer que existe toda uma vibração da nossa alma, uma qualidade
que foi desenvolvida nas encarnações. Em várias encarnações, eu fui mulher, várias eu fui homem, eu tenho já essa mistura porque eu tenho 3 encarnações. Eu já tive. Então, a estrutura psicofisiológica sexual do ser humano encarnado, em que existe todo esse acoplamento áurico quando há uma aproximação, adaptação ou de expansão, existe a pessoa, enquanto a minha anatomia está como a personalidade que eu tenho nesta encarnação. É nesse momento que muitas pessoas entram em conflito com elas próprias, interna, formando essa briga interna de personalidades. Então, se nesse momento, nessa pessoa, está residindo forças procriadoras, forças que realmente não tem um domínio, né? Não tem um domínio particular, tem que criar aquele conflito. Mas olha o que André Luiz fala no Mundo Maior. Se nos distanciarmos das imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos antecedentes fundamentais das suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Não resultam de automatismos nos campos da estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculino e feminino, em verdade substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão da sinergia. A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas de evolução. Aí ele fala que os homens entram em desarmonia, por quê? Porque entram em reflexos de lutas carnais, querendo ganhar forças diante do feminino. A mulher brigando, achando que ela tem que ter um lugar ao sol e vai ganhar uma força de briga contra o masculino. Essa força, ela tem que se unir, ela tem que ter uma força de regulação da vida pessoal para que essa inquietação sexual não deturpe o nosso caminho, não impeça a marcha da evolução do homem, que é uma marcha que tem que olhar para os caminhos superiores. Então, você tem uma mente, uma psicologia que veio com a sua personalidade predominando no meu psiquismo masculino ou feminino, mas elas não se ajustam muitas vezes à minha fisiologia, à minha anatomia. É por isso que eu preciso trabalhar essa regulação. Eu preciso lidar com esses reguladores internos, que também são psicológicos, que também são mentais, para ajustar, para eu não perder a marcha da minha evolução. Porque, como ele diz aqui, podem haver distúrbios que vão levar a que os homens se afundem em sombrinhos reflexos da luta carnal. Então, movimentos que levam à libertação das mulheres, à libertação de A, de B, de C como indivíduo, até mesmo dentro de casa, isso vai destruir o processo todo da marcha natural do homem, do ser humano. Eu preciso me entender para poder buscar aquilo que vai regular o meu caminho. Qual a trajetória sexual da alma humana? Primeiro,
existe a tentativa sempre de buscar o equilíbrio. É preciso o equilíbrio das forças sexuais. Como é que esse equilíbrio se faz? Pelo uso coerente das forças sexuais, que vem em experiências encarnatórias variadas, e o trabalho gradual das qualidades femininas e masculinas. Então, sabendo quais são as qualidades masculinas, quais são as qualidades femininas, aquelas que a gente viu ainda agora, qualidades femininas, receptividade, acolhimento, né? Qualidades masculinas, expansão, ação. Então, uma vai integrar, a outra vai organizar. Então, nós precisamos entender quais são as forças que estão atuando em cada momento. Porque em cada momento, eu mesmo como mulher, estou usando a força da minha energia masculina. Em outro momento, eu estou usando a força da minha energia feminina. E nem por isso vou ser vista como homem, nem por isso vou deixar de ser vista como mulher. Quando está em harmonia físico-espiritual, a soma de qualidades adquiridas vai exatamente colocar aquela temporalidade encarnatória na condição homem ou mulher. E conforme eu vou recebendo as minhas tarefas evolutivas, eu vou assumindo as minhas peculiaridades do mundo mental e emotivo de um homem ou do outro, mulher, gênero. Então, eu preciso me entregar às tarefas que estão à minha volta, que a gente chama assim, eu preciso fazer alguma coisa com os meus talentos, né? O que eu vou fazer com os talentos que eu estou recebendo? Não faço nada, jogo pela janela? Ou fico brigando, não é isso que eu quero, isso aqui é horrível. Eu preciso entender que eu preciso realizar tarefas. Eu estou aqui na minha encarnação para harmonizar tarefas. Eu preciso me harmonizar, tanto físico como espiritualmente. Então, não adianta eu ficar brigando com o meu corpo, porque eu sou mulher, ou o homem brigando com o corpo dele, se ele tem um corpo masculino. Utiliza essa energia e utiliza essa qualidade fisiológica para manter a sua evolução sem precisar brigar. Utilizando da melhor forma as suas qualidades de energia, com a criação, buscando as criações que você pode ter, você vai sempre deixar rastros do bem no seu caminho, independente de como você utiliza a sua energia da sexualidade física. Mas a energia sexual, essa força de equilíbrio, precisa estar existindo. E isso tem a ver com a criação, tem a ver com a expansão que eu dou a essa vibração energética da minha alma. Gradativamente, o ser espiritual vai integrando com o cosmos, até que acompanha na qualidade maior do amor. Veja bem, vai se integrando com o cosmos individual. Gradativamente, eu vou trazendo essas qualidades de integração dentro de mim. Por que os espíritos superiores têm as duas facetas integradas? Porque eles fizeram isso. A cada momento encarnatório, eles foram desenvolvendo, através das tarefas que a encarnação ia dando, ele foi desenvolvendo essa energia, trazendo para eles uma peculiaridade mental, uma peculiaridade emotiva de outra maneira. Então, com isso, eles foram se integrando ao cosmos individual, até que eu acabe encontrando um cosmos geral, que é a qualidade maior do amor. Em relação à união de qualidades, Missionários da Luz me diz uma passagem que diz o seguinte: entre as criaturas, à medida que nos dirigimos ao caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento
alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação. Enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade, substituímos a palavra união sexual por união de qualidade. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa preside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Então, quando a gente vai buscando aquele equilíbrio que eu falei anteriormente, nós vamos substituindo, saindo unicamente da visão biológica da união, alcançando uma união de qualidades que vai se basear justamente nessa possibilidade criativa que traz para nós valores mais divinos, valores ligados à nossa essência original. E essa divindade que está dentro de nós, ela vai se expandindo. Ela vai dando a cada passo que eu sigo na encarnação um valor maior, um peso maior na nossa evolução. Quando eu chegar lá no universo espiritual, eu vou olhar para trás e vou dizer, caramba, que legal que eu deixei. Aquela estrada luminosa que você começou lá, na união com seu parceiro, deixando um legado de outros seres no caminho. Foi o início, foi. Mas não fica só aí essa relação da energia sexual. Ela vai mais além. Ela vai buscar todo um universo dentro de nós. Essa união de qualidade existe nos fundamentos da vida universal. Entre os astros, chama-se magnetismo planetário de atração. Entre os elementos químicos, é conhecido como afinidade. E entre as almas, denomina-se amor. Então, quando eu substituo a união sexual por uma união de qualidade, eu vou atingir o universo como um todo. E aí eu posso ver por que eu preciso do sol para nascer a planta, da água para ela frutificar, dos animais precisavam ser criados quando já tinham plantas para ele poder se alimentar. As plantas precisavam de terras férteis para poder surgir. Os homens precisavam também de tudo isso. Precisavam da matéria, das rochas, das plantas, dos animais, para eles poderem também subsistir. E os espíritos precisam de tudo isso junto, de todo o universo, dessa união geral de qualidade. Por quê? Todos nós estamos interligados na vida universal. Em plano macro, o Sol, quando nutre a existência de vida na Terra, equilibra nosso sistema planetário, é parte dessa energia. Então, não é à toa que eu preciso pegar Sol para nutrir o meu sistema, para poder dar gás para essa energia que eu penso que sai só de um núcleo do meu corpo. Não, é de tudo. É de todo o sistema, é de toda essa interligação. Nós não podemos ficar sem o sol, sem o ar, sem a água, sem o vento, sem os alimentos, sem as plantas, nem mesmo sem os animais, porque eles ajudam no ecossistema. Não é para botar um animalzinho na nossa mesa para comer só, não, que a gente pensa que só serve para isso. Eles também servem para trabalhar no ecossistema. Então, a união de qualidades na sexualidade humana, além de gerar formas, pode utilizar as faculdades do amor também para criar tesouros. Arte, literatura, ciência, tecnologia,
modalidades de pensamento e ação, vão melhorando as condições de vida da vida individual e social. Imagina se a gente ainda ficasse lá na caverna. Quem que levou o homem a criar uma cobertura maior, de criar um fechamento para não entrar animais dentro da cabana dele, dentro da caverna? Foi isso, a criação de tesouros. Nós temos livros e mais livros que são nossos tesouros na literatura, na ciência, na tecnologia. Olha aqui nós falando, estamos falando aqui no universo online. Quantos pensamentos e quantas ações são originárias dessa união de qualidades feminina e masculina. Então, não só gera formas, não é só para reprodução. Os animais, eles agem para a reprodução dos animais, mas eles têm tempo. Não é o ano todo que eles ficam gerando bichinho, não. Eles têm o momento da procriação. O homem, ele quer todos os momentos para a sexualidade. E muitas vezes não quer nenhum para a procriação. É sexo puro, só pelo prazer de estar ali, dividindo energia, gastando uma série de coisas que poderiam estar ali, criando tesouros. Os animais não se perdem com isso, não. Eles têm outras coisas para eles fazerem no universo, cada um dentro da sua limitaçãozinha. E naquele momento da procriação, eles vão buscar parceiro e pronto. O homem quer ganhar mais coisa. O homem gera uma série de formas dentro da sexualidade humana, enriquece, para não dizer que se deprecia com isso, mas enriquece de uma forma negativa esses encontros da sexualidade, criando fetiches, criando viciações. E, no entanto, perdem tesouros, que a energia, que às vezes a gente diz, não, mas eu não posso, a minha energia aqui está à flor da pele. Ótimo. Se mexe numa arte. Vai criar uma arte, vai criar uma literatura, escreve, que com certeza você vai ter uma modalidade criativa no seu pensamento, na sua ação, na sua dança, naquilo que você inventar, naquilo que você criar. Olha a beleza do universo que nós estamos envolvidos. Esse caracol está envolvendo todo o universo. Desde a sementinha do bebê que eu criei, eu posso criar a luz, eu posso criar o som, eu posso criar todas as coisas que eu quiser. O meu pensamento pode ser enriquecedor na minha vida. Além dessas expressões terrenas no reino espiritual, o sexo existe por ser uma substância mental. Então, determina mentalmente as formas em que se expressa. Isso é uma coisa que é preciso entender. Por quê? Quando eu vou produzindo, a minha mente vai criando formas, pensamento, e essa forma pode plasmar ali na esquina, aparecer na minha vida. Essa energia, essa expressão do sexo é uma parte do reino espiritual. É o meu espírito que pode fazer com que essa substância mental, que eu tenho tanto desejo, eu tenho tanta energia para dar, crie formas, se expresse em formas que sejam úteis, saudáveis e não amorais ou imorais. Não é uma energia fixa na natureza que trabalha a alma. A alma trabalha na energia variável. E ela trabalha a natureza, e ao mesmo tempo que ela trabalha a natureza, ela vai se aprimorando. Porque isso jorra de dentro de nós e ao mesmo tempo a gente recebe de toda a natureza. Nós somos envolvidos por essa energia. Não há energia fixa. Portanto, é necessário, para que não haja problemas orgânicos, que a gente entenda que essa energia não é fixa, que a gente precisa dar vazão a elas
principalmente na sublimação, na superação, colocando essa energia para pontos mais elevados dos nossos chakras, para que a gente possa entender que a energia tem que circular no nosso chakra até encontrar o caminho espiritual da saída dela. O sexo manifesta-se assim como uma força do Criador na criatura. O livro Ação e Reação, André Luiz coloca esse enriquecimento para nós. O sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual, que nos é conhecido por ser de substância mental. Então, se ele é de substância mental, não pode estar fora do caminho espiritual. Determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa, desse modo, não uma energia física na natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma, com que ela trabalha a natureza, em que envolve aprimorando a si mesma. Então, você vai se aprimorando. Apreciemo-la assim, como sendo uma forma do Criador, da criatura, a forma do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz, que vai enriquecer a sua vida. Igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege o destino. Então, está condicionada à lei de responsabilidade. Por quê? É um talento que eu também estou recebendo, um atributo no meu espírito. Eu faço o livre-arbítrio, vai dizer assim, mas eu faço o que eu quiser com a minha energia. Faz. Por isso tem a responsabilidade. Mas se eu posso deixar alguma coisa rica, se eu posso movimentar essa força de uma forma de enriquecimento em obras de amor, em obras de luz, por que evitar isso? Por que me negar a isso? Isso seria uma negação que não seria útil para nós. É uma negação que impede o nosso crescimento, paralisa o espírito, em vez de enriquecer o espírito. Então, essas qualidades da energia sexual, vista pela visão espiritual, nós, que somos espíritas, precisamos olhar desta maneira e fazer uma reflexão interna de como estamos ajudando ao nosso espírito, porque isso depende da vontade, isso depende do entendimento. Eu vou ajudar meu espírito, sim, porque eu quero crescer, porque eu quero ver a luz quando eu desencarnar, eu quero ver a luz. Eu não quero ver rastros de energia deformada no meu caminho, não. Aí eu quero aplicar essa força. Por isso nós somos chamados co-criadores. Porque somos os seres que possuímos essa mente de criação. Os animais não possuem a mente, eles trabalham em cima dessa energia, mas de uma forma instintiva. Tem a energia na matéria, também é uma energia que vai funcionar de acordo com a atração e expansão natural da natureza. Mas nós não, nós somos diferentes. Nós precisamos valorizar nossa humanidade e começarmos a nos ver como espíritos imortais. E começarmos a olhar o que estamos aprendendo da vida nessa trajetória espiritual. Vamos ouvir nossos amigos agora em relação a todas essa fala, se tem alguma coisa a acrescentar. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem nas observações. Se a gente pode, num outro momento, trazer outras facetas de outros assuntos dentro da doutrina espírita, dentro da espiritualidade, que vocês tenham dúvidas. E aí, Jorge, Ana, quem quer falar primeiro? Oi, Regina. Bem, um assunto bem complexo, né?
E o que foi muito legal ter trazido hoje é justamente para expandir essa questão desse aspecto da sexualidade, que a pessoa fica muito, né, só focando nessa relação, né, entre os seres, assim, mais direta. E o que que acontece quando a gente traz aqui? O que que significa essa sexualidade, que essa força criadora que nós temos? Todos do planeta, todos no universo têm essa força de cocriação, né? Quando você fala, né, do Sol, o Sol, essa força ativa de ação para expansão, a Terra como se fosse aquele útero acolhedor, onde você plantando tudo dá. Então, isso é para todos. E não é só assim, né? O que que acontece? Essa questão de você contribuir, de você compartilhar, de você, né, expandir o que você já traz das outras encarnações, essa questão de um equilíbrio que a gente busca dessa força masculina e feminina que todos nós temos dentro de nós. A princípio, falando biologicamente, nós somos metade vindo do pai e da mãe, né? Ou seja, que veio da origem do masculino e do feminino para nos formar. Então, todos nós temos essas duas forças, né? Porque, como você falou, eu sou mulher, então eu não vou ter atributos masculinos. Todos nós temos. É só a gente também olhar hormônios dentro da gente que a gente vê como é que isso funciona. E esse prazer dessa sexualidade não é restrito somente na relação íntima. O que que acontece? Quando a gente vai escrever um livro, a gente lança aquele livro, olha só, esse livro é um filho que vem para o mundo, para você compartilhar com todo mundo. Uma música, uma sinfonia, isso é criação. Isso gera um prazer na tua alma, olha só, prazer na alma, né? Que é para expandir. Então, quando a gente fica numa situação que algumas pessoas, elas relatam que, eu estou muito assim, eu estou, sabe, sufocada, o que que você tem feito? Primeira pergunta que eu faço, o que que você tem feito com toda, né, essa tua energia? Eu não sei, eu não aguento, eu faço ginástica. Ótimo, exercício físico é maravilhoso. Sabe, dançar, escrever, pintar, trabalhos manuais, cozinhar, tudo é criação. Quando as pessoas elas vêm com essa questão dessa agonia, ou então, sabe, tem muito, parece que vai explodir, é porque não está canalizando a energia para que seja o quê? Produtivo. Porque, olha só, essa expansão que a gente precisa fazer, esse compartilhar, é isso tudo que você falou aqui. A gente precisa botar para fora, disponibilizar, porque nós todos estamos interligados, interconectados, para que possam ocorrer essas trocas magnéticas de várias maneiras, né? Através de nossos talentos, nossas habilidades, nossos dons, essa energia criativa, toda essa questão de afinidade, magnetismo e atração. Você vê que às vezes você está assim, olha como é que isso funciona, é tão fácil você observar quando você está assim passeando, vamos supor, ali no jardim botânico, você se identifica com algumas plantas mais do que com outras. Isso tem tudo a ver com magnetismo, com essa atração magnética. Olha que interessante. Tem pessoas que gostam de plantas X em casa, animais Y, não é isso? Cachorro, gato. Ou seja, é uma grande interconectividade. Então, a doutrina, ela trouxe esse esclarecimento para a gente aqui, que foram tantas coisas que a gente falou, desses atributos da alma que nós temos. Então, como é que a gente vai botar em prática, botar em ação essa sexualidade que nós temos de uma forma mais ampla? Então, assim, você falou tudo, né? Então, para acrescentar, realmente, né? Já está tudo muito bem dito. Mas eu falando assim, essa questão da responsabilidade, por que estão ocorrendo esses problemas? Porque toda essa energia você não está disponibilizando-a e muito menos com responsabilidade às vezes. Então, às vezes, quando você está muito pilhado, como o pessoal fala, é que você tem muita energia contida e você não está fazendo o quê? Compartilhando essa energia de forma criativa, que é para isso que a gente está aqui. Saudável, então, né? De uma forma saudável, equilibrada, né? E com responsabilidade. Pois é, a liberdade
O pessoal, eu quero ter liberdade. Gente, liberdade exige muita responsabilidade da gente. Porque senão se torna o quê? Uma irresponsabilidade, né? E já foge do fator liberdade. Então, essa questão toda das nossas qualidades todas, de tudo que a gente faz para você poder gerar essa criatividade, que a gente está aqui para evoluir, para ascender, né? Todos nós, nesse ciclo, na Gênese. Lembra quando a gente estudou Gênese? Que coisa complexa? Agora, juntando com isso tudo, olha como é que é rico. Então, a gente aproveitar toda essa questão da sexualidade, que é uma força criadora em vários âmbitos da sua vida. Então, se você está pilhado, vamos ser criativos. Vamos lá, botar essa energia em ação, canalizar de uma forma equilibrada para tudo aquilo que você puder ser útil. Porque quando a gente se sente útil, isso tudo vai embora. Porque dá um prazer tão grande, porque a gente libera substâncias bioquímicas dentro da gente, as endorfinas, né? E que não só vem através de contato sexual ou através do esporte. Qualquer atividade que te gere prazer, que seja cantar, que seja colocar uma criança para lá brincar, que seja escrever, o que for que te faça um bem danado, que você se... isso libera todas essas substâncias dentro da gente. Então, é importante a gente botar toda essa potência criadora para fora, trazendo o nosso próprio bem-estar, não só focado num conceito muito restrito da sexualidade. Jorge, o que você pensa disso? Quais são suas palavras finais? Gente, vocês já falaram tanto e complementaram tanto tudo que foi dito. A mim me resta voltar ao texto inicial, né? O que diz o texto inicial? Amor ao próximo. Amor à sexualidade. Sexualidade é amor. Deus é amor. E quando você leu amor ao próximo, né? Você estava falando da relação que nós temos com as pessoas. O respeito. Aquela relação com respeito, né? Toda relação que se tem com os outros mexe, conforme você falou no início, com atração e expansão, mexe com a essência da nossa sexualidade. Sim. O nosso cosmo psíquico. O que não significa que a gente vai querer fazer o sexo com a pessoa. Né? É vibração pura, é troca. Vibração. Um vibra e vibra os outros e atrai pela vibração, não é pela beleza, não é a beleza física, não é? Então, o que me chama a atenção do texto é exatamente isso. Ele fala sobre estar bem consigo mesmo, para você poder espelhar esse estar bem para os outros. Isso. Não é? Olhe para si mesmo com fé e esperança. Se espelhe em Deus. Ora, se espelhar, se Deus é amor, se espelhar em Deus, é se espelhar no amor que você tem para com você, para com o próximo, para com os outros, nessa relação de vibração que nós temos. Então, nós temos trazido nos nossos encontros muitos temas, variados temas, que falam e que trazem à tona as inquietações humanas, as inquietações das pessoas, as nossas inquietações enquanto seres encarnados, né? E uma das inquietações é a inquietação com relação à sexualidade, que é fundamental para a gente poder entender, se entender e entender todas as outras inquietações que nós estamos vivenciando hoje em dia. Deus cria, organiza e conserva todo o universo. Quando a gente tem qualquer tipo de inquietação, e hoje nós estamos falando da inquietação sexual, há que se ponderar que toda inquietação demonstra um embate
de energias dentro de nós. Sim. E esse embate de energia dentro de nós, como você bem falou, são as energias de atração e energia de expansão. Quando a gente está muito segmentado, muito coeso nas energias de atração, não é? Nas energias de passividade, de centração, de concentração, querendo manter o status quo, querendo manter aquela situação, as situações agem eternamente, funciona, o organismo funciona, o organismo físico, o organismo psicológico, o organismo espiritual funciona como se fosse, sei lá, um vulcão, que faz com que a coisa exploda de tal forma que é insustentável, é incontrolável. Mas por que que isso acontece? Porque nós também temos que sair do nosso lugar de acomodação. Então, se nós somos como Deus, se Deus cria, organiza e conserva a vida no universo, quando nós temos qualquer tipo de inquietação, é um sinalizador para que nós temos, é esse sinalizador que nós temos para nos recriar, nos reorganizar, para que nós possamos conservar a vida, não conservar o modo de vida. Isso aí. Não é? Então, é isso que faz com que a gente salte de um estágio, né, de estagnação para um estágio evolutivo maior. É isso que faz com que a gente vá se integrando. É isso que faz com que a gente vá gradativamente, pouco a pouco, passo a passo, inquietação após inquietação, embate após embate, né, adquirindo esse equilíbrio psicológico, emocional, sexual, espiritual. É isso aí. Eu acho que a gente deixou uma série de reflexões para as pessoas e espero que tenha atendido as inquietações, pelo menos pelo raciocínio, né, pelo amadurecimento dessas ideias, para que eles possam passar isso, inclusive, para o universo dos jovens, para que eles possam realmente ir aos pouquinhos amadurecendo a forma como lidam com essas energias que estão brotando neles agora de uma forma, uma volúpia muito grande. Um dia eles vão sedimentar isso, mas que eles não percam também, fiquem esperando que tudo aconteça naturalmente. Nós precisamos também exercer algum poder em cima disso, né? Com a nossa mente, com o nosso raciocínio, com a nossa maturidade. Regina? Então, oi. Eu acho que cabe aí a gente dizer que se nós estamos bem, nós espelhamos aqueles que vêm. Pois é isso aí. Não é isso? É isso aí. Então, Ana, faz a prece final, a gente está encerrando, uma boa final de semana para todos que estejam aqui nos ouvindo. Graças a Deus, graças a Jesus, por mais esse encontro elucidativo, que possamos nos amar, amar o próximo, termos paciência, carinho conosco, que a gente possa, com esse conhecimento, equilibrar mais as nossas polaridades, as energias e usufruir de tudo isso que nós temos dentro de nós para poder compartilhar, expandir de uma forma acolhedora e amorosa a todos à nossa volta. Que tenhamos uma semana abençoada e pedimos permissão para encerrar o nosso encontro de hoje, dizendo juntos, graças a Deus.